Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versos 19 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Hoje é o dia em que nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós acabamos de ler faz parte das narrativas acerca daquele primeiro dia da semana, quando o Senhor Jesus ressuscitou. O texto começa dizendo que, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto, já era o entardecer daquele primeiro dia da semana, daquele primeiro domingo após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no final daquela tarde, o texto diz que os discípulos estavam reunidos em um local com as portas trancadas. Trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos, evidentemente, estavam ainda apreensivos. Os discípulos de Jesus estavam ainda meio que sem saber o que fazer diante daquela situação. Após 3 anos acompanhando o Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus significava uma perda muito grande. Embora algumas pessoas já tivessem, naquele dia, feito referência de que o Senhor havia ressuscitado, embora o Senhor já tivesse aparecido para algumas pessoas naquele dia, os discípulos ainda estavam com medo, estavam inseguros. E então eles estavam reunidos em uma casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus. E isso era evidentemente natural. Mas o texto segue dizendo: Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Portanto, aqui nós temos, em primeiro lugar, três expressões importantes nesse texto. Primeiro, os discípulos estavam com medo, estavam sem rumo, estavam certamente sem uma perspectiva, sem uma expectativa, temerosos do que pudesse acontecer com eles, considerando que eles eram discípulos de Jesus. Nós temos aqui uma situação de medo. E em plena situação de medo, o texto diz que veio Jesus e pôs-se no meio deles. Tudo o que os discípulos mais necessitavam naquele momento era justamente a presença do seu Mestre. E o Senhor Jesus aparece no meio dos discípulos. Ele se aproxima e, mesmo com as portas trancadas, o Senhor ocupa o seu lugar no meio dos seus discípulos. Isso nos faz lembrar que o Senhor Jesus é aquele que está no meio dos seus discípulos, é aquele que está no meio da igreja, é aquele que está presente mesmo nas situações nas quais nós também sentimos medo. Os discípulos estavam com medo e o Senhor se apresenta diante deles. Muitas vezes nós enfrentamos circunstâncias em nossa vida nas quais nós tememos, sentimos medo, ficamos inseguros, perdemos a esperança. Mas a palavra de Deus nos traz aqui esta mensagem de que o Senhor Jesus está no nosso meio. E não apenas isso, o Senhor não apenas se pôs no meio daqueles discípulos, Ele fala com os seus discípulos.
Ele diz: paz seja convosco. E certamente o coração dos discípulos necessitava de paz, mas não de qualquer paz, da paz que somente o Senhor Jesus pode oferecer. E a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, é uma palavra que traz conforto, que acalma e que dissipa o medo, quando ele diz: paz seja convosco. O Senhor Jesus, que está conosco, como estava com os discípulos naquele primeiro dia da semana, dia da ressurreição, ele está conosco e é ele quem diz a nós: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O Senhor, então, se apresenta aos discípulos, faz uma saudação aos discípulos, transmitindo paz ao coração daqueles homens, e ele também mostra as suas mãos e o lado, ou seja, os ferimentos que ele havia sofrido durante a crucificação, para mostrar que não era um espírito, um fantasma ou talvez uma projeção da mente dos discípulos, mas era o Senhor Jesus em pessoa, mostrando aos discípulos as marcas do seu sofrimento, as suas mãos feridas pelos pregos e o seu lado que foi rompido com uma lança de um soldado romano. O Senhor, portanto, quer aqui demonstrar aos discípulos a autenticidade da sua presença como verdadeiro homem ressuscitado entre os seus discípulos. E o efeito da palavra, da presença e da certeza da presença de Cristo faz com que aqueles discípulos fiquem alegres. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A presença e a palavra de Cristo não apenas traz paz ao nosso coração, mas também enche o nosso coração de alegria. O verso 21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O Senhor então reforça a sua palavra, reforça o desejo e a palavra poderosa que sai da sua boca em dar àqueles discípulos a sua paz. Paz seja convosco. E então, em seguida, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui nós temos mais uma mensagem importante para a nossa vida. O Senhor Jesus que está no nosso meio, que nos traz a paz, que nos dá alegria, é aquele que também tem uma missão para nós. Os discípulos estavam alegres com a presença de Cristo. E o Senhor não apenas traz uma palavra de consolo e conforto aos discípulos, mas o Senhor também traz uma palavra de orientação. O Senhor entrega aos discípulos uma missão. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os discípulos tinham a responsabilidade dada pelo Senhor Jesus de proclamar a salvação, de anunciar a ressurreição, de declarar que Cristo vive e reina. E, portanto, esta é a mensagem que o Senhor tem para nós também. Todo aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo, todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus, tem da mesma maneira a missão. Nós não devemos apenas ser aqueles que participam da paz e da alegria da presença do Senhor, mas devemos ser aqueles que transmitem a mensagem de salvação para tantos outros corações que também necessitam de paz, alegria e redenção. Portanto, estas palavras naquele primeiro dia da semana, palavras do dia da ressurreição do Senhor, são palavras à igreja e a cada discípulo de Cristo em todas as épocas. Nós temos a alegria do Senhor, porque é Ele quem nos confere paz, mesmo em tempos de turbulência, tempos de medo, tempos de incerteza como estes em que nós vivemos nos dias atuais. O Senhor nos diz: paz seja convosco. E nós nos alegramos com a presença do Senhor. E nos alegramos porque Ele tem também uma missão para nós: sermos instrumentos para levar a mensagem de vida que somente pode ser encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele dia a dia nos capacite a
sermos estes agentes, estes instrumentos de proclamação do seu Evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.